Antes de mais, o que é que sabemos sobre este Comando Vermelho, este grupo criminoso brasileiro? Bem, olha, sabemos que nasceu já há bastante tempo, nasceu nas prisões, Hum, tem a sua origem dentro pronto, com criminosos que estavam presos, nasceu no tempo em que ainda havia ditadura no Brasil, e o nome até poderá ter aí a sua origem, porque havia presos políticos na mesma cadeia e, portanto, eles andavam a tentar doutrinar os criminosos de delito comum. Portanto, ficou só o delito comum, o resto desapareceu tudo, portanto, não há aqui não é significativo. Mas estamos a falar de uma organização criminosa que disputa no Brasil territórios com outro, que é o primeiro comando da capital, que já tínhamos ouvido falar, com ramificações em Portugal. Esse primeiro comando da capital tem, sobretudo, influência na cidade de São Paulo, portanto, na maior metrópole do Brasil. O Rio de Janeiro também é muito grande, mas estamos a falar de organizações que não são apenas grupos de traficantes que vendem o seu produto algures nestas cidades. Estamos a falar de organizações que, primeiro, tomam literalmente conta de partes destas cidades, e não é só destas cidades, elas estão espalhadas por todo o Brasil, têm uma logística muito complicada, muito sofisticada. Este Comando Vermelho, por exemplo, tem operações na bacia do Amazonas para importar e tratar diretamente a cocaína que vem por exemplo, da Colômbia, não é? Portanto, que é um país produtor, e não só. Há aqui os dados para uma cidade como o Rio de Janeiro é que as zonas controladas, e quando digo controladas já vou explicar um bocado melhor o que é que isso pode significar. As zonas controladas pelo Comando Vermelho são zonas onde vive mais de 1 milhão de habitantes. Portanto, é mais do que a cidade de Lisboa. É mais do que a cidade de Lisboa. Portanto, são zonas onde a lei é outra. Portanto, o controle destes grupos é num limite quase total, quer dizer, controlam entradas e saídas dos bairros. Enfim, estamos a falar basicamente de favelas, mas quando a gente fala de favelas, dá a ideia que são só aqueles amontoados montanha acima. Claro que uma parte é isso, mas aquilo tem avenidas lá dentro, não é? Portanto, tem ruas largas, tem transportes públicos a circular, só que tudo aquilo é controlado pelas organizações. Portanto, eles controlam, inclusive, quem entra e quem sai, controlam o que sai e o que entra. Eles têm esquemas literalmente mafiosos, esclavagistas, relativamente à própria população. Portanto, são esquemas em que cobram, por exemplo, pelo acesso à internet, cobram pela distribuição das botijas de gás, cobram, quer dizer, no fundo é um Estado dentro do Estado, mas um Estado mafioso. Há uma coisa fantástica que eu não imaginava, que é o pão do primeiro do Comando Vermelho. Portanto, eles produzem pão e vendem pão a um preço muito mais baixo, porque é claro que não pagam impostos, não pagam eletricidade, não pagam por nada, não é? E é uma rede muito eficaz de padarias, por exemplo, de distribuição de combustível, postos de abastecimento de combustível. E uma coisa que essa eu ainda tenho mais dificuldade de perceber como é que poderá funcionar, que é uma rede de imobiliárias, mas não, vocês podem dizer, claro, porque se é habitação clandestina, não. Também para as habitações. Pronto, agora, isto é impensável é uma aos situação nossos olhos. Nós, enfim, é impensável, mas é aquilo a que leva quando se acha muita graça a este tipo de situações. Eu recordo, só para ter uma ideia de como é que há uma tese de doutoramento de um famoso sociólogo português chamado O Direito dos Oprimidos, em que é quase levado aos píncaros o direito paralelo que existia dentro das favelas. Estou a falar de um livro de Boaventura Sousa Santos, um estudo que ele fez, enfim, há 50 anos, mais de 50 anos, numa das favelas, a Rocinha, ele dava-lhe um nome fictício, e onde achava que isto era um direito paralelo só de elogiar. É evidente que estes regimes, o direito paralelo tem que ser baseado numa autoridade qualquer, que não pode ser a autoridade
nascida da base, ao contrário daquilo que é a ilusão fatal e trágica ilusão deste tipo de pensadores. Portanto, é uma autoridade que vem de cima, não é uma autoridade de Estado, o exercício de um direito que é outorgado por nós ao Estado, mas que é um direito que nos garante segurança, que é um valor que muitas das vezes tende a ser ignorado por este tipo de pensamento. E ali, neste momento, o que sucede no Rio de Janeiro é que temos as zonas onde domina o Comando Vermelho, que é o maior grupo do Rio de Janeiro, mas depois não ficamos por aqui, não é? Portanto, depois temos outras fações, temos fações, o terceiro comando, que é, enfim, um terço mais ou menos, talvez menos que um terço do tamanho do comando do Comando Vermelho. Temos um outro chamado ADA, e depois temos uma realidade nova, que é, e que neste momento em termos territoriais também tem uma área de expansão gigantesca, que são as milícias. As milícias não é exatamente a mesma coisa, porque têm uma origem diferente. As milícias nascem a partir de elementos que vinham até das forças da ordem, das forças da autoridade, antigos polícias, antigos militares, que se instalam em zonas, começam a tentar dar proteção a essas zonas, e depois aquilo rapidamente acontece, quando estamos a falar de grupos armados, grupos poderosos, acontece que a pouco e pouco foram entrando noutros esquemas, noutros negócios, noutras atividades, e hoje não têm a mesma estrutura centralizada, eu diria, destes comandos, e hierárquica, são várias, mas já ocupam também uma área muito grande na cidade do Rio de Janeiro, e portanto estamos a falar numa cidade como o Rio de Janeiro, mais de metade da população está sob o controle, quer dizer, está na prática, tem que prestar vassalagem a grupos criminosos. Portanto, mesmo estas milícias também já entraram no negócio da droga. Ao princípio tinham outras atividades, quer dizer, vendiam a proteção, depois vendiam eletricidade, depois vendiam a internet, depois vendiam uma coisa que é distribuição de sinal de televisões por assinatura, por exemplo, que é um bem que as pessoas procuram, não é? Portanto, e agora, quem vive aqui sente-se escravizado, ao ponto de ter havido este fim de semana sondagens sobre a operação da semana passada no Rio de Janeiro, sondagens na própria cidade do Rio. As sondagens são esmagadoramente, estamos a falar de 80% de aplauso para esta operação. Aliás, o governador do Rio, que enfim, canta num grupo daqueles da igreja, não é? Portanto, este domingo, quando foi à missa, e ele chegou para fazer aquilo que habitualmente faz todos os fins de semana, que é cantar no grupo, a missa inteira levantou-se a bater palmas, que é uma coisa que, enfim, não é o que se espera numa cerimónia religiosa a um domingo. Mas no Rio de Janeiro, no conjunto do Rio de Janeiro, há 80% de apoio à operação. Nas favelas isso só para 90%. Portanto, quem lá vive quer se ver livre daquela gente, porque aquilo de facto, já basta pagar os impostos normais, e depois não é verdade aquilo que, por exemplo, não é verdade, não pode ser verdade, não é? Até porque estes números indicam a ideia de que aquilo é quer dizer, e que é um discurso que se vê repetido por muita gente, até na academia brasileira, nas universidades brasileiras, dos bem-pensantes, que acham que isto é assim porque as pessoas nas favelas não têm condições, são pobres, são desgraçadas, é por causa da desigualdade, é por aí adiante. Bem, vamos lá ver, seguramente que a desigualdade pode explicar alguma coisa, mas isto é um insulto para a esmagadora maioria das pessoas das favelas que trabalham e lutam por viver e lutam por sobreviver e continuam a fazer por isso. O filho de um dos líderes do Comando Vermelho aparece em alguns vídeos no Instagram, com uma vida, enfim, e todo, cabelo vermelho, tem o corpo pintado de vermelho, enfim, tudo aquilo é uma coisa a dizer basicamente que o favelado faz isto, não é porque o favelado faz isto porque é favelado. Não é verdade, a maior parte dos favelados não fazem isto. A maior parte dos favelados está agarrado por este esquema, é escravo na prática deste esquema. Aquilo que se pode discutir é uma coisa diferente. É se este tipo de operação, podem ser duas coisas diferentes. Que é, primeiro, se este tipo de operação em que se procura entrar
num território em que, a princípio, o Estado não pode deixar ficar, não pode ser um território perdido da República Brasileira ou do Estado do Rio de Janeiro. Como é que isso acontece? Repara, nem quando aquela operação aconteceu, ela tinha sido vazada, como dizem os brasileiros, já havia pré-conhecimento que ela ia acontecer. A maior parte dos, enfim, agora há muita coisa que não sabemos ainda, dos que intervieram do lado do Comando Vermelho estavam fardados, depois foram despidos à pressa para serem exibidos nus, quase nus, só de cuecas, naquelas ruas, naquelas imagens que circularam um pouco por todo o mundo, mas também há imagens de pessoas a cortar as roupas rapidamente para os pôr ali. A maior parte não morreu nas ruas, portanto houve tiroteio nas ruas, mas quase todos morreram na mata que fica entre o Alemão e a Penha, portanto o Rio de Janeiro tem bastantes florestas pelo meio, quer dizer, quem já esteve no Rio de Janeiro sabe que é assim, portanto, não é uma cidade plana, enfim, é uma cidade maravilhosa, lindíssima, mas tem estas características. E foi aí que aconteceu a maior parte dos combates, até porque era esse o objetivo da operação, a forma como a operação foi montada, era procurar empurrar os membros deste gangue para a mata, e na mata estavam pré-posicionados o BOP, que é o Batalhão de Operações Especiais, à espera deles, não é? Se depois, este é um ponto, saber se isto é a forma mais eficaz de combater isto, porque isto na prática elimina os cabecilhas, mas a capacidade de recrutamento e de recrutamento por chantagem, porque não é só recrutamento voluntário, recrutamento por chantagem é grande em zonas que têm, enfim, o Comando Vermelho controla zonas habitadas por mais de 1 milhão de pessoas, portanto a morte de 100 pessoas é naturalmente uma tragédia, mas estamos a falar da possibilidade de encontrar porventura outras, ou conseguir-se ir também digamos, às estruturas de financiamento, aos esquemas, só que isso também tem sido feito no Brasil também com pouco sucesso. E desse ponto de vista é preciso notar que estamos a falar de um grau de violência. Nós falamos muito do Rio de Janeiro, falamos muito de São Paulo, temos noção dessa violência, mas estão longe de ser as cidades mais violentas do Rio de Janeiro, do Brasil, perdão. Os números são muito impressionantes. O número de mortos por 1000 habitantes nestas cidades é muito elevado, mas as cidades onde mais pessoas morrem não são estas. São cidades da Bahia, Jequié, Juazeiro, a própria cidade da Bahia. São cidades de Piauí, são cidades de Mapatá, portanto, zonas do norte do Brasil, que nós quase não falamos. A cidade capital com mais mortes é a Bahia, Salvador da Bahia. Depois vem Macapá, que fica também no norte, fica no estado do Piauí, acho que é Piauí. Eu não conheço bem essa zona do Brasil, não conheço mesmo, nunca lá estive. Manaus, Fortaleza, portanto são zonas em que o número de mortes por 1000 habitantes a nível do mundo, com o que é que podemos comparar? Podemos comparar com a América Latina. Há muitas cidades na América Latina onde a situação é semelhante, portanto, e podemos comparar com a África do Sul. Portanto, na América Latina, portanto, no Brasil, em cidades grandes, as 20 maiores cidades, o Rio de Janeiro só aparece, deixa-me ver aqui qual é o número em que ele aparece. O Rio de Janeiro é a sétima em termos de mortes. Portanto, primeiro está Salvador, Fortaleza, Manaus, Belém, Recife, São Luís e São Luís. São Paulo está só em 13º lugar. Ainda aparece uma quantidade de outras cidades antes. Estou a falar apenas das cidades maiores, daquelas que têm mais de 3 milhões de habitantes. Portanto, na América do Sul, no entanto, há situações bem piores que estas. Na Venezuela, no México, também um pouco na Colômbia, portanto, onde há índices ainda mais aterradores. O que mostra que há aqui uma situação. E se olharmos também para a África do Sul, percebemos que isto não é, que é outro país, onde aí sim há duas cidades, Cidade do Cabo e Durban, que ultrapassam todo o Brasil, que isto não é, quer dizer, a África do Sul. Será que a gente vai falar da África do Sul como a explicação? Neste momento, 30 anos depois da libertação do Mandela, ainda 35 anos depois,
é a desigualdade. O ANC está no poder há 35 anos. O ANC está no poder há 35 anos. Portanto, o ANC... portanto, as questões são outras e não podemos ter este discurso. E este discurso, no Brasil, também levou à clara polarização política. Portanto, neste momento o que se passa é que não há coordenação. Quer dizer, as autoridades... O Brasil é um Estado federal ou federativo, como eles dizem, o que significa que há grande parte do poder está nos Estados e não nas autoridades federais. As polícias, por exemplo, a polícia militar, a polícia civil, num Estado como o Rio de Janeiro, obedece ao governador, não obedece ao presidente. O presidente depois tem o exército e outras entidades. Neste caso, as autoridades federativas não quiseram colaborar com as autoridades estatuais. Porquê? Porque há aqui uma guerra política. Portanto, a maior parte dos estados mais povoados do Brasil, e também aqueles mais industriosos, também aqueles onde há mais riqueza, que são os estados do Sul e os estados de São Paulo, o estado de Rio de Janeiro e os estados para sul disso, são estados que neste momento são governados pela oposição. Não são governados pelo PT e pelos seus aliados, portanto, pelas forças próximas do presidente Lula. Inclusivamente, um dos governadores deste estado, o governador Tarcísio de São Paulo, é um possível adversário de Lula da Silva nas eleições do próximo ano. Portanto, isto transformou-se imediatamente numa guerra política. É evidente que a dimensão da operação levou logo a duas reações. A reação, ainda bem que finalmente se faz alguma coisa, que é a reação da maior parte de 80% dos fluminenses, portanto, das pessoas do Rio de Janeiro, dos cariocas, e a reação de algumas elites, que isto é uma chacina, isto é um crime, uma reação extraordinária que vejo António Guterres preocupado. Quer dizer, na semana em que no Sudão há milhares e milhares de mortes, de milícias que andam pelas cidades a matar pessoas a sangue frio, aquilo que António Guterres achou por bem pronunciar-se é pedir explicações ao comandador do caso. Isto diz bem a deriva absoluta em que estão algumas destas instituições internacionais e alguns dos seus dirigentes, mas o mesmo se passa no Brasil. Quer dizer, no Brasil há uma clara cisão. O presidente Lula achou que estes traficantes, no fundo, são vítimas dos compradores. Portanto, a culpa é dos compradores. Quer dizer, é obviamente que nós temos de ter noção que o vício da droga gera naturalmente, não é apenas um drama para quem está viciado, também gera atividades criminosas. Aliás, nós temos de ter atenção ao que se está a passar em Portugal, e já falarei isso muito brevemente, porque eu também não sei muito, porque há um tema sobre o qual se fala demasiado pouco. Não é pouco, é demasiado pouco. Isto levou a uma cisão. Os governadores ligados aos partidos da oposição reuniram-se, criaram uma chamada Consórcio para a Paz, em que dizem que querem tratar deste assunto, e tratar deste assunto através de operações como estas, em que vão à procura de prender, e se houver resistência, de matar, porque isso também há essa cultura brasileira, os criminosos. Do outro lado, parece que é tudo muito mais paz e amor, mas é uma ilusão também se pensar que é assim que os temas se resolvem, e veremos o que é que isto vai dar, até porque, do ponto de vista político, isto é uma grande preocupação das classes médias no Brasil e, eventualmente, um tema central das eleições do próximo ano, onde, enfim, Lula está candidatar-se outra vez, é um sinal, enfim, irá para o seu quarto mandato, o que já é um pouco anormal, e acontece mais do que outra coisa. Como era inevitável, o Alexandre de Moraes, o juiz do Supremo, acha que pode pedir imediatamente explicação, que ele é governante, portanto que pode imediatamente meter-se ao barulho e dizer que vai ao Rio de Janeiro investigar. Quer dizer, uns juízes, em princípio, não investigam, julgam no fim, mas não, ele lá é um ativista que toma iniciativas de moto próprio, que era uma coisa que, numa democracia em que há separação de poderes, nos devia assustar a todos. Mas, aparentemente, como o Alexandre de Moraes está do lado do presidente Lula, pouca gente está assustada, porque se ele estivesse do lado do Bolsonaro, na coisas anteriores, já estavam a pedir a cabeça dele. Portanto,
a deriva do Supremo Tribunal, brasileiro, que tem quase só juízes nomeados pelo Lula, mesmo assim alguns deles já a votar contra o presidente Lula, aqueles que no fundo procuram atuar mais como juízes, é um sinal inquietante enfim, de algumas derivas que acontecem no Brasil, porque as coisas não acontecem só quando é eleito quem se gosta mais ou quem se gosta menos. Acontecem também quando as instituições de repente estão postas de pernas para o ar, coisa que acontece também, que eu penso que está acontecendo no Brasil. Rapidamente, vindo para Portugal. Em Portugal, nós de vez em quando temos notícia sobre a possível presença em Portugal do primeiro comando da capital, do PCC, portanto, o tal que tem mais força em São Paulo e que continua a ser a maior organização criminosa do Brasil, desafiado pelo Comando Vermelho. Agora, por causa disto que aconteceu no Rio de Janeiro, fala-se que também já estará presente em Portugal o Comando Vermelho, e há a percepção de que o consumo e tráfico de drogas estão em alta. Nós tivemos 2 episódios recentes mais mediáticos, que foi aquela operação em Corroios com, enfim, a localização de um grande armazém, de várias lanchas rápidas e a prisão de alguns elementos. Tivemos depois a seguir aquela tragédia no Guadiana, com a morte de um soldado da GNR que perseguia precisamente uma lancha rápida. Ligações disto a estes grupos eu pessoalmente desconheço, mas há indicações de que eles poderão estar a começar a querer instalar-se em Portugal, a querer instalar-se em Portugal, ora para Portugal propriamente dito, ou como porta de entrada para a Europa. E não creio que nós sejamos suficientemente protegidos, até porque, como sabemos, há uma, enfim, a esmagadora maioria da comunidade brasileira presente em Portugal não tem nada a ver com isto, quase totalidade, mas é mais difícil quando não se tem noção de quem está a entrar e a sair vindo do Brasil. E estamos a falar, no caso dos brasileiros, de centenas de milhares que já vivem em Portugal, até por causa de muitos deles. Alguns vêm para cá porque têm medo de viver já no Brasil, têm medo da insegurança de cidades como Rio de Janeiro ou como São Paulo, e portanto vêm para um país mais tranquilo, mas no meio de toda essa boa gente é capaz de chegarem também elementos ligados a estes grupos, e daí que eu acho que devamos ter atenção a isso, particularmente porque há sinais de que as redes de tráfico estão-se a tornar mais atrevidas, mais audazes, e portanto a colocar mais problemas designadamente para as nossas autoridades de segurança.